E aí galera, aqui é o Sakuma do canal versão beta e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês essa plantinha que se chama Frogbit ou Amazon Frogbit. Aqui no Brasil eu não sei qual é o nome dela, como é que se chama ela, como é que o pessoal chama ela. Eu sei que ela tem por aqui também, tá? Tem bastante. Mas tem um nome científico que eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? E essa planta aqui, ela é muito boa para puxar de dentro da água nutrientes em excesso, certo? Assim como o nitrato também, que em altas concentrações faz mal para o seu peixe, tá? E amônia e nitrito em menor concentração, mas é muito boa também, tá? Assim como todas as plantas de aquário que ficam para fora do aquário, tá? Essas plantas que ficam para fora do aquário são muito boas, né, nesse serviço aí, certo? E aqui você pode ver que essa parte fica para fora e ali dentro são as raízes dela. Essas são as raízes dela. Só que a alimentação desta planta é feita pela coluna d'água, ou seja, na água propriamente dita dentro do seu aquário, tá? Ela não vai se alimentar pelas raízes, ela pode enraizar. Até onde eu sei, eu nunca li sobre essa planta se alimentar também no substrato, tá? Mas ela se enraiza. Então, você, eu não sei, talvez deve se alimentar, né? Porque se enraiza, mas é principalmente pela coluna d'água, tá? Dos nutrientes que estão aqui, do eventual fertilizante que você pode colocar, de restos de alimento, tá? Urina e fezes do seu peixe, tudo aquilo que você já sabe, e da iluminação também, tá bom? Uma dica bem importante sobre essa planta é que você não deve deixar ela ser molhada constantemente, certo? Aqui ela tá um pouco molhadinha ali em cima, ó, porque eu cortei os pedaços dela, certo? Ali, ó, tá vendo? Esse tipo de pedaço aqui, ó, quando ela começa a ficar desse jeito aqui, você tem que cortar. Não adianta você ficar esperando que ela vai se recuperar, nem ela e nem qualquer outra planta de aquário, porque não vai acontecer, tá bom? Não vai acontecer. A planta vai fazer um tremendo esforço para tentar reparar isso aqui. E nesse esforço ela vai deixar de produzir novas folhas e os filhotes aqui, ó, tá vendo? Esses filhotes de planta aqui. Porque ela se propaga assim, ó. Ela solta umas folhas pelo meio, mas ela também solta aqui do lado, ó. Aqui não, essa aqui tá sozinha. Mas essa não, essa aqui tem dois filhotes aqui, ó. Tem um aqui e outro aqui, junto da mãe, ó, tá vendo? Ó? Eu não solto não, tá? Eu deixo soltar naturalmente. Tem gente que corta ali, eu não corto não. Deixa aí, tanto faz. Mas você pode cortar se quiser. E para você tirar as folhas danificadas, você vem aqui, né? Encontra aqui danificado e corta bem aqui próximo, ó. No ponto que tiver danificado. Não ela, né? Você corta o caule aqui, sei lá como é que chama, o caule dela aqui, ó, bem próximo. Como eu cortei aqui, certo? Não tem segredo não, ó. Tá vendo? O corte é assim. Não vai dar problema nenhum pra você. E quanto ao comprimento dela, eu corto, eu faço a poda aqui, tá? Mais ou menos aqui nessa linha. Eu não corto muito em cima não, não corta aqui, não deixa curtinho não, porque não é bom não, tá? Eu corto aqui, ó, mais ou menos, tá? Até porque eu não quero que isso aqui vá para debaixo do substrato, como já foi certas vezes. Depois aí é ruim para fazer a TPA pra caramba, tem que ficar cortando na hora, tem que levantar o negócio do substrato. E nisso já sobe um monte de coisa do substrato que não tem que subir. Aqui não tem muito substrato não, tá? Mas eu já tive ela com substrato fértil e era ruim, tá? Então você faça a poda dela regularmente, não deixa chegar lá embaixo, tá? Corta antes, até para a própria locomoção do seu peixe ficar melhor, né? Porque senão é muito ruim, né? Ele vai ficar se enganchando ali, especialmente um peixe como o beta, tá? Ele adora essa planta também, tá? Porque mas também você não deve deixar chegar lá embaixo e tomar o aquário todo, não. Tem gente que deixa tomar, mas eu não gosto disso, porque o peixe não consegue nadar lá dentro, entendeu? Fica ruim. E por que que essa planta tá nesse anel aqui, ó? Tá nesse anel aqui, nesse anel aqui, certo? E naquele ali embaixo também eu coloquei um pouquinho. Primeiro que eu faço isso de dividir as plantas que eu tenho, eu comprei essa planta faz, sei lá, acho que um mês mais ou menos, 20 dias. E eu divido elas, porque se você colocar só em aquário, pode ser que dê algum problema nesse aquário que você colocar e que ela não vá pra frente. Acontece isso aí várias vezes, entendeu? Acontece. Tem aquário que onde você coloca uma planta que ele não vai pra frente e de repente no outro vai pra frente. Então você já entendeu por que que eu faço isso, né? Eu divido porque pra ver, né? Pra aumentar as minhas chances com a planta. Eu vou dividindo até ver onde vai dar certo. Aqui pegou bem, aqui pegou super bem, mas aqui eu já tinha colocado mais antes, entendeu? E aqui nem tanto, mas é porque tem muito rabo de raposa aqui, certo? E aqui eu não coloquei muito dela não, eu coloquei só um pouco, exatamente para que elas não ficassem competindo entre si pelos nutrientes que tem dentro do aquário, tá?
E como já tinha muito rabo de raposa, eu coloquei só um pouquinho, só para garantir. Não vou nem deixar aí depois, tá? E por que que elas estão nesses anéis, tá? Isso aqui, ó. Tem gente que compra... Nossa, o peixe tomou um susto agora. Foi mal, peixe. Tem gente que compra isso aqui na Shopee, sei lá, AliExpress, sei lá onde, não precisa comprar isso aqui. Isso é muito fácil, você pega uma mangueira de silicone, você está vendo ali onde eu juntei, ó. Mangueira de silicone, 6 milímetros, fininha. Pode ser de filtro de bomba de oxigênio do aquário, esse tipo de coisa. Você vai achar filtro de bomba de oxigênio mangueira, tá? 6 milímetros de silicone. Ela é molinha, dobra fácil, você pega, você coloca uma ponta, você dobra uma ponta, coloca dentro, sai empurrando, uma hora ela entra e fica, entendeu? Por que que eu faço isso? Porque esta planta ela não deve ser constantemente molhada, tá? Aqui tá molhado porque, como eu já tinha dito, eu cortei ali. Ela não deve ser constantemente molhada porque ela apodrece, tá? Se ela estiver molhada por cima o tempo todo. E ela mofa também, começa a dar fungo e começa a desmanchar, uma do lado da outra, tá? Então ela não deve ser molhada, portanto ela tá nesse filtro que tá amarrado ali, não sei se tá dando pra ver, tá? Mas tá amarrado ali. Assim como aqui em cima também tá, aqui tá dando melhor pra ver, ó, lá, tá vendo? Eu coloquei um araminho ali pra... Porque se você não colocar esse araminho, cara, esse negócio invariavelmente vai cair para debaixo do filtro. E quando cair para lá, vai molhar, a planta vai cair lá para baixo, uma atrás da outra. Vai ficar tudo assim, submergindo, emergindo, submergindo, emergindo, vai passar o tempo todo molhado e vai estragar, tá? Então ela não deve ser molhada dessa forma, tá? E tampa de aquário também não é bom, porque eu já tive também com tampa de aquário e não deu bom pra mim também por esse motivo, tá? Porque a tampa de aquário transpira e a planta fica lá em cima molhada, certo? Então você não deve ter essa planta com aquela tampa, tá? E com água batendo em cima dela de jeito nenhum. Então você deixa ela parada, porque essa planta, ela gosta de água parada. A Frogbit, a Amazon Frogbit, gosta de água parada, tá? Então você deixa ela afastada do filtro. Você vai ver até que as plantas que ficam mais perto do filtro, elas não dão muito bom, não. As que estão mais afastadas ficam melhor, tá? Então ela não gosta muito de filtro, não gosta de bagunça aqui nas raízes. São bem sensíveis essas raízes aqui. Às vezes você encosta, ela desfaz, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com ela. E principalmente, uma coisa que principalmente você tem que tomar cuidado com essa planta aqui, caso seu aquário tenha muitos nutrientes dentro dele, seja muito populado, é porque assim, ela propaga bem rápido, tá? E ela pode acabar tampando a parte de cima do seu aquário, certo? E se isso acontecer, a troca de oxigênio aqui dentro vai ficar muito comprometida, tá? Precisa ter oxigênio dentro do aquário. Só que se a planta estiver tampando, essa troca vai ficar bem menor do que estaria caso não estivesse tampado. Então você tem, aqui já está no máximo, ó, não vou, se começar a crescer mais do que isso aqui eu tenho que jogar fora, tá? Ou botar em outro aquário, porque precisa ter uma certa troca de oxigênio, tá? Principalmente para um peixe beta, por exemplo, que respira lá em cima também. Se você tampar aqui, ó, seja com frogbait, seja com lentilha d'água, qualquer planta desse tipo, flutuante, se você não deixar um espaço para o cara respirar ali, como é que ele vai respirar? Entendeu? Então precisa ter um espaço ali, tá? A não ser, claro, que você tenha um oxigenador por dentro do aquário aqui, sabe aquele negócio que solta bolha, um bubbler? Se você tiver um daquele ali bom, tá? Aí é outra conversa, tá? Mas o peixe beta, mesmo com aquilo, não adianta, porque ele precisa respirar aqui em cima também, certo? Esta planta, ela vive num pH de, pelo que eu li por aí, 6 a 7,5, tá bom? E eu tive nessas condições e foi tranquilo também. Temperatura 20 a 30 graus também, normal, no Brasil é normal isso, tá? Tranquilo, certo? Só que uma coisa que você não pode ter com essa planta é caramujo, tá? Eu não sei se são todos, mas eu tinha Henchhorn. E quando eu tive essa planta junto com o Henchhorn, o problema que eu tive foi que o bicho subia isso aqui, escalava esse negócio, comia tudo isso, subia lá em cima, fazia festa e comia tudo, estragava tudo, estragou tudo, tá? Quando eu tive com caramujo. Então e eu ouvi gente falando sobre isso também lá fora, tá? Então é uma coisa que realmente acontece. Então ela com caramujo Henchhorn e outros tipos, eu não sei dizer, tá? Mas não dá bom não, certo? Também outro detalhe é que como ela fica aqui em cima sempre, ela vai fazer sombra nas plantas que estão abaixo, tá? Então caso você tenha plantas com alta demanda de iluminação, não é uma boa ideia você ter ela não. A não ser que você tenha um cantinho para ela ali com plantas de baixa iluminação embaixo. Aí, como é o caso aqui, a núbia, tá? Aí não é problema não, certo? Porque se tiver alta demanda de iluminação com uma planta dessa em cima tampando,
aí a planta de baixo não vai receber tanta iluminação e vai acabar desmanchando, tá bom? Esse é um ponto a ser observado também sobre essa planta. Eu acho que eu já falei da questão da iluminação, né? Eu não sei se eu falei, putz, eu vou ter que falar de novo, porque eu não lembro. Então aqui eu tenho duas iluminárias, tá? Cada uma tem 6 watts, fazendo um total de 12 watts, tá? Que é o necessário para esse aquário, que tem 12 litros e alguma coisa. Seria o necessário para ter iluminação média, tá? É a iluminação média que eu tenho aqui. Você pode ter essa planta de iluminação média para forte. Forte ela vai melhor ainda, obviamente, tá? Que é como toda planta de superfície, certo? Aqui no caso eu tenho média, eu vou tocando assim, dá certo. E eu também, como são poucos peixes, eu estava falando, eu preciso suplementar o aquário com alguma coisa, tá? Então eu coloco isso aqui, que é o Plant Grow Light da Ocean Tech, tá vendo? Fertilizante de planta. Esse aqui é específico para aquários low tech, ou seja, com plantas low tech com baixa demanda, tá? Baixa iluminação também. E o que que ele pede aqui? Para você colocar 1 ml para cada 10 litros, certo? 1 mililitro para cada 10 litros. Como é que você faz isso? Certamente não vai ser pelo gotejador que tem aqui, porque você nem sabe quanto goteja aqui, tá? Não sei se tem uma medida para gotejador universal, mas se tiver eu não confio também, certo? Então o que eu faço? Cadê a minha seringa? Olha, eu faço o seguinte, eu puxo isso daqui com uma seringa, certo? Puxo isso com uma seringa, puxo 1 ml, vou lá e jogo ali dentro, tá? No caso, você tem que inverter o tubo aqui, tá? E você puxa assim, coloca, enfia bem enfiado ali dentro, tá? Ele cabe aqui dentro, tem um buraco aqui, ele cabe direitinho, se você enfiar. Se a planta estiver indo meio mal, você pode aplicar em cima dela, direto, entendeu? No caso dessa planta aqui, Frogbit, você não vai jogar em cima dela, tá? Não é bom fazer isso. Então você vai jogar aqui dentro no meio das raízes, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu sei que é difícil dosar a mão com uma quantidade pequena assim, mas você vai ter que fazer isso, tá? Se quiser, né? Eu faço para garantir, certo? Eu acho que tudo que eu tinha para dizer sobre esta planta foi dito, tá bom? O Beta, ele adora ela, ele dorme ali em cima, tá? É um excelente abrigo de luz, um abrigo para o peixe da luz, né, do aquário, que é forte, né? E para levinos também é bom, porque eles conseguem se esconder ali, né, e fugir dos pais que querem devorar eles, certo? É isso aí, então, abraço.